Olha só, vou te ensinar a fazer aqui um corte bem simples, que é o corte social, um dos tipos de cabelo que mais aparecem nas barbearias, né? Só que eu vou te dar dicas muito importantes. O modelo dessa aula aqui vai ser como se fosse as aulas do meu curso online, para você ter uma noção de como é feito lá dentro, tá? Vai ser uma aula completa, explicativa, para quem realmente está precisando aprender a fazer esse tipo de corte. Vou te ensinar a passar a máquina na lateral, como que faz o pezinho, como que corta a parte de cima na tesoura, todos os detalhes mesmo. Então, se você quer aprender, continue nesse vídeo aí comigo. Eu tô aqui hoje com o Vicente é a primeira vez que corta cabelo comigo, né? Ele tava ali na frente tomando um açaí, a gente viu o cabelo dele, ó, vamos chamar ele para gravar, cortar o cabelo dele aqui. Então vem cá de perto para você ver como que é, ó. Normalmente é o tipo de cliente que fica aí 1 mês e meio, 2 meses sem ir na barbearia. Então você vê que tá bem comprido mesmo aqui, ó. Só que o corte dele é bem simples. A gente vai passar a máquina 4 nas laterais, ele não gosta que fique a lateral muito cheia. E em cima eu vou tirar só as pontinhas na tesoura. Segundo ele, o tamanho em cima já está bom, não precisa ficar muito curto. Então você tem que prestar atenção nessas formas simples que o cliente pede para cortar. Ah, eu quero abaixar um pouquinho na lateral, em cima não tira muito, essas ideias, né? E saber, né, qual máquina que você vai passar. Máquina 3, não, pente 3, pente 4, normalmente não fica tão raspado a lateral. Já para o pente 2, pente 1,5, pente 1, é mais raspado. Se o cliente não souber o número da máquina, você só fala isso para ele, ó, você quer mais raspado ou menos raspado. Aí você mesmo decide o número, tá? Nesse caso aqui, pente 4. Então veja bem aqui, ó, pente número 4, tá? Chega perto aqui, ó. Muitas pessoas têm dúvidas de até onde subir com a máquina. Isso quem está começando não sabe, né? Pô, o cliente pediu para passar o pente 4, até onde eu subo? É sempre importante você prestar atenção na curva da cabeça. Normalmente a cabeça tem é redonda, né? Tipo assim, tem umas que começam a curvar bem mais embaixo aqui perto do pezinho, uma cabeça bem redonda assim. Tem umas que sobe mais retinho e mais no final que ela começa a curvar, entende? Então a minha intenção é subir o pente e sair com ele um pouco antes dessa curva da cabeça, para que depois, na hora que eu for cortar na tesoura, eu compensar essa curvatura com o cabelo e eu ter um formato mais quadrado. Essa é a ideia, deixar a cabeça mais quadrada, né? Então é simplesmente você vai subir, quando você perceber que a cabeça já está entrando aqui, a curvatura natural, você já sai com a máquina, tá? Eu estou percebendo aqui que no caso dele vai ser mais ou menos uns 3 dedos com pente 4. Então, vamos lá. Esses pentes maiores, eles não pegam muito bem o cabelo de primeira. Então é importante que você passe uma vez. Se você tiver esse domínio, ó, de levantar o cabelo com o pente e depois vir com ele aqui, ó, dessa maneira aqui, você consegue deixar realmente tudo no tamanho da 4. Passa em algumas direções, ó, passou para cima, passou um pouco de lado, para não ficar ponta solta. Chegando aqui atrás, eu vou descer um pouquinho, olha só. Tá vendo? Eu não venho reto, senão eu tiro muito aqui. Eu venho aqui, ó, aqui eu desço só um pouquinho. Se você está começando e não tem esse controle de começar de um lado e terminar no outro, você pode vir até o meio, ó, vira assim. Aí começa daqui e encontra lá no meio. Muito importante, como eu já falei, passar bem passado o pente, para não ficar umas pontas maiores que a outra. Se você passa de primeira assim e não vem refazendo com a máquina, não fica legal o corte. Pronto, passei o pente 4. Então veja só que na lateral aqui, ó, eu não peguei esse pente e vim passando e entrei na curva da cabeça. Eu saí um pouco antes. Por isso que ficou esse degrau, essa marcação mais forte, que eu vou disfarçar depois na tesoura. Olha só bem desse ângulo aí, ó. Tá vendo? Eu passei e saí. Quando eu vim fazendo os ajustes finais com a tesoura, eu ainda vou conseguir deixar essa lateral bem retinha. E esse formato quadrado agrada bastante os clientes. Dentro do meu curso, eu sempre cito um passo a passo para os alunos seguirem, para não ficar perdido, né? Porque no começo, a pessoa começa a fazer o corte
e aí se perde, não sabe o que tem que fazer depois. Então vou citar aqui o passo a passo. O primeiro passo, eu sempre gosto de fazer a lateral e o pezinho do cabelo. Nesse caso a gente já passou a máquina, agora eu vou vir com a máquina de pezinho de acabamento e fazer o contorno aqui do pezinho, né? Segundo passo, a gente vai cortar o topo, que vai ser na tesoura, e conferir o topo, né? Você já vai entender o que é isso, conferir o topo. Terceiro passo, a gente conecta o topo com a lateral. Essa é uma dificuldade de muitos profissionais, né? E é onde normalmente é mais fácil errar o corte, que é conectar o topo com a lateral e ainda não perder o formato quadrado. E por último, a gente lava o cabelo, seca e dá um acabamento, tá? A gente está agora no primeiro passo ainda, que eu já fiz a lateral, vou fazer o pezinho. Chega aqui, ó. Tirar de cima da orelha, só que sem subir muito, tá? Sempre o mais natural possível. Faz o contorno bem certinho aqui, ó. A menos que o cliente te peça para poder subir mais, faça mais rente mesmo, que fica melhor. Olha só. Uma característica do meu trabalho é não ficar desenhando muito o perfil de testa, dessa entradinha aqui, principalmente em corte social. Eu só tiro o excesso, ó. Joga para frente aqui, ó, e tira só as pontinhas que passarem. Ó. Eu não entro na raiz do pelo para poder não ficar aquela diferença, né, do cabelo que foi cortado e do que ficou. Tirei de cima da orelha. Aqui, ó, eu desço reto também, seguindo essa mesma ideia, sem cavar muito. E também você tem que ter uma noção sua, que você pega com a experiência, né? Porque tem cabelo que é bacana você entrar um pouquinho mais e tem outros que não. Para fazer essa linha, você tem que ter uma noção, meio que uma noção sua que você também vai pegar com a prática, de não subir muito e também não deixar muito baixo. Achar um meio termo aqui que fique bacana. É normal que alguns clientes tenham essas duas falhinhas aqui, tá vendo? Ó? Você poderia fazer o quê? Fazer um degradê aqui, ó, sumindo um pouquinho o pezinho. Isso é um estilo um pouco mais moderno. Se o cliente prefere o corte mais tradicional, você simplesmente faz a linha e tá tudo bem. Já que é uma falha natural, não tem como você subir muito para tentar corrigir. Então vou fazer mais ou menos na metade aqui, ó, do finalzinho da falha, ó. Eu marco sempre o meio e aí eu vou usando esse meio como guia para chegar nos lados aqui, ó. Também gosto de não deixar quadrado com uma quina. Eu sempre tiro essa quininha aqui, ó. É de costume mesmo, sabe? Só se o cliente chegar, não, eu prefiro que fique quadrado. Mas quando você tira essa quina, você vai perceber que fica com um aspecto melhor. Fiz então o primeiro passo do corte, que foi fazer a lateral e o pezinho. Antes de eu ir lavar o cabelo lá no finalzinho, que eu passo a lâmina, porque aí eu tiro a gola e aí vejo aqueles cabelos que ficam por baixo da capa, né? Agora o segundo passo, a gente vai cortar o topo e conferir o topo. Eu sempre gosto de cortar o cabelo molhado, tá? Tem pessoas que fazem a seco, eu acho que são poucas, mas tem como fazer. Eu prefiro molhado porque aí não fica caindo aqueles monte de cabelos no rosto do cliente e facilita também puxar a mecha. Então se você está iniciando já tem essa noção. Quando for cortar com a tesoura, molha o cabelo para facilitar. Eu passo também um pouquinho coisa de condicionador, só para demorar a secar o cabelo. Tem muita gente que me pergunta, qual é a marca do creme? Tem que ser um creme específico? Nada a ver, pode ser até um pouquinho de gel, creme, porque só com água às vezes eu sinto que seca muito rápido o cabelo durante o corte. Então eu faço isso. Agora chega aqui perto para você ver como que você vai começar a cortar a parte de cima na tesoura. Uma forma que eu sempre prefiro fazer, e existem várias formas de cortar, né? Não existe uma que é certa e outra que é errada. Existem maneiras e você vai se adaptar com qual você achar mais fácil. Aqui eu me adaptei e achei mais fácil é o seguinte. Para cabelo mais curto assim, eu jogo para frente, puxo a primeira mecha aqui, ó, que seria o topete,
levanto ela bem retinho, ó. Se você não sabe pegar, é só observar o movimento, ó. Eu faço como se fosse uma pinça. Levanto essa primeira mecha retinho, aí aqui eu defino quanto eu vou tirar. E para eu saber o quanto eu vou tirar, eu já conversei com o cliente antes, ele não quer que tire muito, vou acertar só as pontinhas, ó. Então eu corto com o dedo reto, tá? Essa questão do dedo reto também é importante, não deixar a mão inclinada para um lado, para não ficar um lado maior que o outro. Eu venho um pouquinho para trás, uma distância de um dedo mais ou menos, levanto a mecha, tá? Você pode cortar por referência, que vai ser a mecha da frente, olha aqui, ó, tá vendo? O cabelo mais curto aqui na frente e o mais longo aqui atrás. Ou você pode usar a sua experiência, né? Você já tem a prática, então você já tem mais ou menos a noção do quanto você vai tirar. E eu vou cortando, ó. Fique tranquilo, se você está no começo mesmo, vai ser mais difícil você pegar a mecha, às vezes vai soltar da mão, mas tudo é prática. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A prática que vai te ajudar a você dominar isso aqui e não ter mais medo, tá? Vou pegando mecha até mais ou menos aqui atrás, ó. Tá vendo só onde eu cheguei aqui? Fique tranquilo que essa parte aqui, ó, tem muita gente que chama essa região da cabeça aqui de coroa, que normalmente é onde começa a fazer a curva na parte de trás aqui, né? A gente corta depois no terceiro passo. Então, vim até aqui, volto, eu cortei só esse espaço aqui, ó. Agora, eu vou cortar esse espaço emendando com esse espaço que eu cortei. Então, eu pego aqui, ó. Subo. Olha aqui o meio. Agora a guia vai ser o meio, que foi o cabelo que eu já cortei, ó. Eu simplesmente emendo os dois, ó. Se você pegar aqui, você vai ver retinho. Se você pegar aqui, você vai ver que eu continuo aqui pro lado, ó. Tá vendo só? Venho vindo. Tem uma coisa que eu estou fazendo aqui, talvez você não esteja vendo, mas eu não estou deixando a minha mão reta nesse espaço aqui. Como assim? Aqui eu cortei reto. Aqui eu não corto totalmente reto. Eu desço a minha mão um pouquinho, tá bom? Para não ficar muito volume nessa região aqui, ó. Normalmente os clientes gostam do formato mais quadrado, só que o excesso de volume nesses dois cantos da cabeça incomodam, né? Então eu faço isso para poder amenizar. Eu corto com a mão reta no meio e na beirada aqui eu inclino a mão um pouquinho assim. Tá vendo só? Mas tudo emendado, ó. Não fica ponta solta. Pronto. Cortei o meio, cortei esse lado, agora eu vou cortar esse lado aqui, ó. E nesse lado também eu dou a mesma inclinação que eu dei no outro, ó. Tá vendo só? Ao invés de ficar reto com a mão, eu inclino a mão um pouquinho assim. Legal. Lembrando que eu ainda estou no nosso segundo passo do corte, que é cortar o topo e conferir. Agora vamos conferir. Primeiro na mesma posição que eu cortei, só que dessa vez pegando a mecha inteira. Eu cortei primeiro a região aqui do meio, cortei um lado e cortei o outro. Agora eu pego tudo para poder conferir. Ó, subi aqui tá retinho, subi aqui tá reto, aqui também. Vem um pouquinho para trás, ó, e vai olhando. Se tiver alguma pontinha, vai acertando, tá? Essa parte aqui da conferência, quanto mais você fizer ela com bastante atenção, melhor fica o corte, o resultado final, porque não vai ficar muita coisa para você corrigir no final do corte. Ó, já vem conferindo, ó. Aqui eu senti que aqui está um pouquinho maior, ó. Acerto. Aí, beleza. Então eu conferi primeiro na mesma posição que eu cortei, agora eu confiro nessa posição aqui. E aí nessa posição, você vai perceber que aparecem algumas ondinhas no cabelo. Tipo assim, ó, a gente cortou tudo assim. Quando você pega nesse sentido, você vê aquelas diferenças de uma mecha para outra. E aí você só tira o excesso, ó. Isso aqui garante que não fique degraus na parte de cima do cabelo. Conferindo.
Beleza. Então, já cortei e conferi o topo. Esse foi o nosso segundo passo do corte. Agora, o terceiro passo, a gente vai fazer a conexão do topo com a lateral. A conexão eu faço primeiramente com a mecha, assim, ó, dessa maneira, ó, olha aqui. Assim. E depois eu venho com um pente corrido só tirando as pequenas pontas que ficam ainda, tá? Então, primeira coisa que a gente faz na hora de conferir, dessa maneira aqui, olha só. Vou começar aqui desse lado e vou terminar no outro. Pego aqui, deixo a mão reta em relação à lateral para manter o formato quadrado, ó. E emendo o cabelo que foi cortado com máquina com o cabelo que foi cortado com tesoura. Um pouquinho para trás. E eu vou fazendo até lá atrás, tá vendo? Dessa forma que eu estou conectando, a gente consegue tirar o volume dessa parte aqui da cabeça, tira o volume, só que ainda assim mantém o formato mais quadrado. Tá? Abaixa só um pouquinho assim, meu amigo. Perfeito. Tá vendo que é nesse momento que eu corto aqui essa parte que chama de coroa, ó. E nessa parte aqui, é importante que a gente mantenha um certo volume aqui, ó. Só que também não pode exagerar, tá? Tem que ser um meio termo aí. Então, eu pego aqui, ó, e da forma que eu tô pegando aqui, a inclinação que eu tô dando na mão já preserva o cabelo daqui, ó. É como se eu estivesse continuando o trabalho da máquina, só que dando formato, ó. Aí chegou aqui, ele curva e emenda com o topo. Essa noção, assim, eu posso dizer que é uma noção geométrica, sei lá, é só uma noção de espaço, né? Da inclinação que tu dá na tua mão para dar formato para a cabeça é muito importante. E se você não tem isso no começo, pode ter certeza que você vai ter com a prática. Eu gosto de sempre conectar o cabelo dos dois lados, a menos que o cliente peça para deixar aquela divisão assim, ó. Se o cliente pedir para fazer isso aqui, aí corta aqui, curta e deixa maior, eu faço. Mas caso ele não peça, normalmente eu conecto dos dois lados, porque aí fica um cabelo mais fácil para o dia a dia. Ele não precisa ficar muito se preocupando com muito volume de um lado e do outro não. Fica um cabelo bem prático, ó. Aqui, se você está revendo, eu só mudei a posição da minha mão, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Estou conectando aqui o topo com a lateral. Prontinho. Como eu falei, na conexão eu faço primeiro na mecha, dessa forma, e agora eu faço pente corrido, só para poder fazer uma emenda mais fina, assim, digamos, né? Tirar essa marquinha que fica aqui, ó. Da parte que eu cortei com máquina e da que eu cortei com tesoura. Houve um problema no meu microfone justamente nessa parte aí do pente corrido, na gravação. Só que não tem problema, eu tô narrando aqui por cima para dar continuidade na explicação. Foi só nessa parte mesmo do pente corrido. Aqui eu tô fazendo esse pente corrido para poder tirar essa última marcação que ficou da parte que eu cortei com máquina com tesoura. E eu também dou um formato pro corte, melhoro o formato. Veja só que eu consigo manter a lateral ali bem retinha e não fica diferença, né, naquela parte que eu passei máquina para que eu fiz com tesoura. O pente corrido me ajuda muito nisso. Essa é uma das técnicas mais importantes para todo barbeiro poder dominar. Se você tem dificuldade, no meu curso online eu tenho um módulo inteiro só de corte na tesoura e eu explico muito bem todas as partes que a gente faz aí o pente corrido. Então, depois de fazer a conexão, que é o terceiro passo do corte, agora eu lavo o cabelo, seco e dou um acabamento, que vai ser o nosso último passo. Aí você já seca o cabelo no sentido que o cliente vai usar no dia a dia.
Então, depois de secar bem o cabelo, que a gente vai fazer esse acabamento final. Você poderia me perguntar, por que a gente já não secou antes de lavar e fez esse acabamento e depois só lava e dispensa o cliente? Porque quando a gente lava o cabelo, a gente tira toda a oleosidade dele. E aí, quando a gente seca ele sem essa oleosidade, fica melhor para você ver os detalhes para serem ajustados, tá? Eu já fiz esse teste e lavando e depois dando acabamento fica melhor do que só secar ele e dar o acabamento antes de lavar. Então, vem aqui agora próximo para você ver, ó. Eu consigo ver, por exemplo, tem algumas pontinhas mais soltas aqui próximo da orelha, ó. Isso aqui tudo eu vou fazer um ajustezinho para ficar mais retinho aqui, ó. Mesmo fazendo o pente corrido nele molhado, agora eu vejo ainda algumas pequenas marcações para ajustar. Normalmente esse acabamento final a gente vai fazer mais na lateral aqui, nessa região da conexão. Em cima não tem tanta necessidade, porque olha só a parte de cima aqui, ó. Sobe bem aqui, ó. Você vê que não fica aqueles degraus aqui, ó. Porque a gente conferiu bem na posição contrária, né? Então é mais aqui mesmo na parte da conexão. Essa técnica aqui, ó, eu chamo de tesoura livre. Eu consigo tirar frizz com ela. Frizz é esses fiozinhos que ficam para fora e às vezes comprometem o formato mais retinho aqui na lateral, ó. Então eu deixo a tesoura no sentido do fio e venho cortando só por cima, ó. Se você não tem segurança para fazer da forma que eu estou fazendo aqui, ó, você pode apoiar o dedo, ó, e vem fazendo, ó. Essa técnica aqui ajuda demais você melhorar o formato aqui na lateral. Abaixa a orelha assim do cliente, ó, quando for fazer bem próximo aqui. Então, compare só esse lado que eu fiz esse acabamento com aquele outro lado que eu ainda não fiz. Tá vendo como esse está bem mais retinho? E o outro, ó, ele ainda está com algumas pontas para fora, comprometendo o formato mais quadrado. Então é justamente isso que você tem que ficar atento. Então pronto, aqui eu finalizei, dei o acabamento final e o resultado que a gente espera é o seguinte, é um cabelo que sem produto ele fique bom no dia a dia, porque a maioria dos clientes não tem o costume de usar fixador. Se for aquele cabelo que só fica bom com fixador, vai ser difícil você fidelizar esse tipo de cliente, tá bom? Cabelo social tem que ser um corte prático mesmo. Então olha só como é que ficou aqui, ó. Eu já fiz todos os ajustes, aqui tá sem fixador nenhum, sem nenhum produto. Eu vou agora dar uma arrumadinha nele, passar uma pomada e te mostrar como é que ficou o antes e o depois.